Você se considera alguém útil? Ou melhor, e se você se tornasse alguém inútil? Esse é um dos temas que Franz Kafka ele trabalha em A Metamorfose. Talvez você conheça esse livro pelo personagem que ele acaba se transformando numa barata. Mas será que é só isso mesmo? Qual o real significado desse livro? É isso que eu vou trabalhar nesse vídeo, então vem comigo. Já no começo a gente vai conhecer Gregor Samsa, em que, conhecendo o personagem, ele é alguém que gosta de trabalhar bastante. E acaba viajando demais e a sua família vai acabar até perdendo do dinheiro dele. Ele pega o dinheiro e dá para a própria família, que é composta pela sua mãe, seu pai e a sua irmã. E a família acaba dependendo dele e não precisa se preocupar, porque é só Gregor dar o dinheiro e ele faz isso de bom grado. Só que no dia que Gregor ele dorme meio com mal-estar, mas ele acorda como transformado num inseto monstruoso. E engraçado que a primeira coisa que ele pensa é como ele vai trabalhar. E a própria família também já pensa isso, porque percebe que Gregor já se atrasou para o trabalho e eles vão lá perguntar: Gregor, por que você se atrasou? E Gregor, mesmo com dificuldade, com esse novo corpo dele, né, ele vai tentar sair da cama e abrir a porta, mesmo com a boca e não sabendo mexer com as patas do inseto. E aí com isso que ele abre a porta e se depara com a família se depara com ele, eles veem aquele monstro e começam a repreender dele, né? Mesmo sem saber o que está acontecendo, a mãe quase desmaia e Gregor fica refugiado como uma barata assustada, né? Ele começa a se esconder agora debaixo da cama. E a família fica por isso, mesmo sabendo que é o Gregor, não quer deixar ele sair do quarto, não quer saber o que é aquilo. Mesmo o Gregor tendo sempre ajudado a família, a consideração dele acabou. Isso é interessante que a gente vê na própria sociedade. Se você chegar em alguém e perguntar: o que você faz da vida? Eu trabalho, eu estudo, estou fazendo vestibular. A gente sempre vai ser determinado pelo nosso papel social e o que a gente está fazendo, se está agradando alguém, se a gente está beneficiando algo. E quando você deixa de fazer isso, você é facilmente substituído, você é facilmente descartado. Gregor se torna um peso. E Gregor ele só começa a sobreviver dentro daquele quarto porque a irmã continua cuidando dele, levando comida, limpando o quarto. Gregor, quando ele está transformado, ele começa a se culpar das coisas que ele não conseguiu fazer. A sua irmã, por exemplo, ela gosta de tocar muito violino. E Gregor, ele falava que no final do ano ia levar a irmã para o concerto de música, que não sei o quê. E ele fica se culpando que não pode fazer isso, que ele não pode trabalhar, se tornou inútil, um peso para a família. E com o tempo que ele vive como inseto, ele começa a ter os próprios comportamentos de um inseto. Ele começa a andar pelas paredes, ele não começa muito a pensar, ele perde aquele traço de humanidade dele. Mas é ainda preso no seu quarto que ele escuta a irmã dele tocar violino. E ele lembra disso. E a vontade que ele tem é de sair do quarto. E ele sai do quarto para ouvir a sua irmã tocar, nem que seja pela última vez. Só que é nesse momento que ele sai do quarto e vai ver a irmã tocando, a família repreende, né? Aquele monstro tá lá de novo, xingam ele, batem nele. E Gregor, já cansado disso, já todo machucado, Gregor dá o seu último suspiro no quarto. E esse é o final do livro. E você como leitor vai pensar: nossa, a família são os vilões, né? Gregor tanto ajudava, que não sei o que. Mas algo que eu não falei pra vocês é como a família ficou. Eu falei como Gregor ficou, mas o que aconteceu com a família depois? Como eu disse, Gregor ele pagava os fundos da casa, dava o dinheiro pra família e era por isso. A família vivia de modo sedentário. O pai, por exemplo, o pai estava fora de forma. Mas depois que Gregor ele deixou de pagar as contas, né, ele não trabalhava mais, o pai começou a se exercitar, a trabalhar melhor, e assim como a irmã e a mãe dele. Então a família já começou a não depender mais dele, criou uma autonomia. A gente vê vários exemplos disso. Um bebê, quando a gente está ensinando um bebê a andar, a gente tem que deixar ele andar sozinho, né? Ele pode cair, pode se machucar, mas é com isso que ele vai aprender. A gente não pode ficar aprendendo algo. E é isso que Gregor fazia. Mesmo ele querendo ajudar, ele prendia a própria família. E foi com Gregor se transformando no inseto e deixando a família livre que ela começou a ter a autonomia. Franz Kafka ele vai trabalhar vários temas, como a pressão social, o valor da vida humana e a alienação. Porque quando Gregor ele se transforma, a primeira coisa que ele pensa é como ele vai conseguir trabalhar.
Não é um livro que fala, nossa, alguém se transformou no inseto, que vai ser um monstro, não sei o que. Não, é sobre o seu valor. Do seu valor, em que em diversos momentos, uma empresa, por exemplo, você está sendo valorizado porque você está desempenhando um papel, você está beneficiando a empresa. Mas quando você deixa de fazer aquele cargo, você pode ser facilmente substituído. Francis, se gostou desse vídeo, você deixa o like. Se você tem mais sugestões de livros para eu falar, comenta aqui embaixo que eu vou estar dando todas as sugestões. Valeu e até o próximo vídeo.